Foi o meu que caiu Caiu, ou foi o não seu? sei. Eu acho que foi o meu, mas é bom que a gente acaba que então ganha mais tempo agora, que começou uma outra. Caiu tudo aqui. Caiu. Ai, Mas vamos lá, nem sei onde é que nós investigações. A paramos de gente estava investigações falando das internas. investigações internas assim, se a gente tiver uma situação de ter que contratar alguém de fora, se for alguém da alta direção, como fazer também essas Isso, é. coisas. Se for da alta, se for uma grande empresa, né, um membro da alta direção envolvido, é claro, o ideal é contratar uma empresa, porque ela vai ter uma determinada independência e ela vai reportar direto ao conselho de administração. Esse é o mundo ideal, né, de uma grande Sim. organização. Numa pequena organização, isso é dramático, né? Primeiro, é o seguinte: se a denúncia envolver um dos donos, né? Assim, falando a realidade, né, Alessandra? É muito difícil que alguma decisão seja tomada ali, né? O cara não vai punir a ele mesmo. Enfim. E Agora, tanto que são momentos, né? A gente mesmo conversando, quantas vezes a gente falou, nessa empresa tal foi bobagem, não está no momento da empresa, né? Às vezes é uma empresa familiar que tem uma estrutura e essa estrutura não está pronta para isso, mas talvez a próxima geração já esteja pronta. exatamente. Então, assim, Agora vamos né? pensar que pode ser a mesma empresa familiar, mas que seja uma denúncia de uma fraude contábil, ou uma fraude financeira, ou alguma coisa envolvendo um comprador da empresa, enfim. Ou É, envolvendo um dos um filhos, dos filhos já e tal. vimos isso também. Se não tiver alguém interno que tenha condição de fazer essa investigação, aí sim você vai partir para a investigação terceirizada. Mas o meu ponto é, a investigação terceirizada não é um requisito essencial para você conduzir uma boa investigação. Como eu disse, muito mais de 90% das denúncias são apuradas internamente e com legitimidade. Sim, verdade. E o que fazer, né? Que era E a segunda parte da pergunta. o Acho que que a gente fazer, quais podem ser as O que a consequências? gente já comentou, o que fazer é o seguinte: denúncia ao vazio, né? Só ecoando ali no canal, ela não tem efetividade nenhuma. Isso não vai ser um canal efetivo porque você está recebendo denúncia. Ele é um canal efetivo quando você recebe denúncia e aquilo é tratado. Então, o que você tem que ter realmente é gestão de consequências, né? As denúncias elas têm que ter um tratamento e as pessoas têm que sentir, perceber que aquele assunto ali ele vai ser resolvido pela organização. Um grande drama que eu digo é assim: no começo a gente falava, será que as pessoas têm que ficar sabendo que, por exemplo, uma denúncia de assédio foi procedente ou não foi? Aí a gente entendeu que não, que a gente não deve divulgar isso. Por quê? Porque você pode até estar produzindo provas contra você mesmo numa eventual ação trabalhista e além de expor a própria pessoa também, que foi vítima e agressor, vamos lá. Então, que a gente tem que dar uma resposta efetiva, mas você não precisa comunicar o teor dessa resposta. Nem no canal, em resposta à pessoa que manifestou, e nem internamente. A gente entendeu, e a prática vem, graças a Deus, confirmando isso, que as pessoas percebem que as atitudes estão sendo Foram tomadas. tomadas. As pessoas percebem, um controle foi modificado, uma determinada pessoa foi transferida de lugar, ou alguém foi demitido. Agora, a demissão, ela realmente é o último caso, né? E você precisa você tem duas situações, né? Ou você, apesar de não ter provas suficientes para demonstrar aquela conduta, uma fraude ou um assédio moral mesmo, que é difícil de provar, mas que você sabe que aquela pessoa não se alinha aos seus valores, você faz uma demissão sem justa causa, sem comunicar nada e pronto, e arquiva aquilo ali, fica só o registro. Ou você chega ao extremo de ter uma demissão com provas robustas e Investigar, justa causa. justa causa com decisão do comitê. Já vivenciei as duas situações, tá? Sim, sim. E o que a gente já comentou, o ideal, né, para a coisa funcionar e ter legitimidade é que seja para todos os cargos da empresa, né? Para todos os cargos da A empresa. gente O isso aí, desafio é quando é a empresa pequena, do lá no familiar, que topo. só tem o dono. Mas para grandes Sim, empresas é inexcusável você ter tratamento diferenciado ou deixar de sim. punir um E a gente membro da tem alguns alta exemplos, né, de administração. que, Tem assim, vários. da empresa de fato adotar a medida mesmo com a alta direção, né? A empresa ficar maior do que as pessoas, que é o que tem que ser, Que né? é o que Então, tem que ser. E temos vários casos do contrário também, né? O sim. funcionário, vamos dizer lá, de cargo Pagou o base pato, é punido e o gestor, ele é poupado, porque ele é um cara que traz continua. resultados e tudo. Agora,
Nem sempre, É um caminhar, né? né? É um caminhar. E essa questão da gestão de consequências, ela deve ser, além de ser transparente, as pessoas saberem dessa possibilidade de punição, ela tem que ter isso. As pessoas vão perceber o que está acontecendo. Poxa, mas com A foi uma decisão, com B foi outra. A A gente Rádio comunica. Corredor vai falar para o bem e para o mal, né? Mas vai falar. A gente até comunica que isso é uma situação que pode acontecer, porque vai depender da circunstância do caso concreto. Mas o ideal é que sempre o tratamento ele seja isonômico, né, para as partes. E agora, um último ponto, assim, é que as pessoas acham mesmo que gestão de consequência é sempre demitir. E não, gente. Você lembra, você está numa cultura em construção. Então, tem várias outras medidas que podem ser adotadas e que vão surgir efeito. Um caso emblemático nosso, por exemplo, foi um gestor que ele era aquela liderança tóxica, sabe? Não era um assediador moral lá nos termos de que você está perseguindo alguém, mas ele era um cara, pá. E aí, contratou coach. Coach, vão fazer um treinamento, vão refletir, meditar. E funcionou. Entendeu? A pessoa se adequa àquela situação. É acreditar no ser humano, né? Acreditar no ser Acreditar humano. que tem jeito, que dá para melhorar, né? Que dá para melhorar. Acho que, assim, a gente está fazendo tudo isso entendendo que as coisas não são perfeitas, as pessoas não são, nós não somos, mas a gente está buscando o melhor, né? Exatamente, as exatamente. Atitudes, tudo. A gente erra e acerta e vamos embora. Isso aí. O que vai definir a medida é mesmo a gravidade daquela postura que é inegociável, a corrupção. Isso não tem conversa, né? Não tem tratamento paliativo ou alternativo que vai resolver. Acho que isso é uma situação de fraude. Agora, de comportamentos se aprende. A ética, Alessandra, ela, naquele conceito mais tradicional lá que surgiu, ela é exercitada. Você consegue exercitar seu músculo moral. Então, hoje, talvez, você tenha funcionários com comportamentos não tão bacanas, mas que se você trabalhar vai educando, né? Vai educando, vai sensibilizando, né? Isso mesmo. Para o tema. Isso mesmo. Passando para o 8º pilar, a gente vai falar de due diligence. O programa de compliance, ele é restrito apenas para os empregados e dirigentes da empresa? Ou, quando eu falo em due diligence, eu vou falar também em clientes, prestadores de serviço, fornecedores? Quando chega no cliente, é assim, o alto nível da due diligence, né? O que é due diligence? Primeiro, né? Todo mundo fala assim como diligência prévia. Na verdade, não é. É uma diligência adequada. Ou prévia à contratação, ou durante a contratação. O ideal é o seguinte, você conhecer os riscos que aquela relação ali vai te trazer. Então, qual que é o normal, né? O primeiro passo, você fazer com seus fornecedores. Por quê? Porque é a lei anticorrupção, se um fornecedor seu, executando um contrato em seu nome, praticar um ato de corrupção, você é responsabilidade solidariamente, responde junto com ele. Então, esse é o cuidado primeiro. Quem eu estou contratando? Conheça o seu fornecedor. Né? A gente já tinha o jargão empresarial de conheça o seu cliente, conheça o seu fornecedor. E aí você vai fazer a diligência adequada. E essa diligência, mais uma vez, depende do tamanho da sua empresa. Eu tenho uma empresa que é uma multinacional, com certeza essa pessoa vai ter que ter um sistema de gestão, porque ela faz milhões de contratos por mês. A pessoa, o compliance, não vai dar conta de ficar no Google. Mas uma microempresa, faça uma pesquisa básica no Google, não que ela é o ideal, mas ela vai te proteger em alguma coisinha, ela vai. Pois é, e aí é que eu acho que é o interessante, que é uma coisa muito positiva do due diligence é isso também, porque se eu tenho a grande empresa começando a exigir isso daquelas que ele contrata para poder, né, trazer seus insumos, que vão ser as médias e pequenas, a cadeia vai, aos poucos, a cadeia de consumo vai se transformando todos em pessoas, em empresas com programas de compliance, cada uma ao seu tamanho, ao seu jeito, né? Com certeza, olha, hoje eu acabei de sair de uma reunião de conselho, né, lá na federação, e fui apresentar para os conselheiros um novo questionário de integridade que a gente vai aplicar para eles. E aí esse questionário tem perguntas sensíveis, né? Você já foi condenado? E eles questionam, por que vocês querem saber se eu tenho processo? Se eu já fui servidor público? Se minha mulher é parente de alguém? E eu falo, olha, hoje... Antes era assim, para o nosso programa. Agora, eu respondo, Alessandra, pelo menos por semana, uns 10 questionários de integridade de empresas que eu estou vendendo meus serviços
eu vendo treinamento, eu vendo serviço de saúde para a empresa, e todas essas grandes me dão um questionário de 10 páginas para a gente responder. Um questionário de integridade. E aí, claro que isso força a minha adequação. Né, na due diligence, é o que ele falou, aquela cadeia vai rodando e os processos vão sendo aprimorados. Mas due diligence é um tema muito importante num programa. Não adianta nada você empresa, ter se a sua cadeia de valor, né, aquelas pessoas com quem você relaciona, seus fornecedores, seus clientes, eles não têm, né? Casos também que a gente já viu, por exemplo, às vezes a empresa estava toda certinha, entre aspas, né? E aí um fornecedor dela trabalhava com mão de obra escrava. Pois é. Isso também. Então, isso assim, afronta os valores, né? A coisa tem grandes proporções, né? E ela vai ramificando, não é só, eu entrei, fechei a porta aqui na empresa, tá tudo certo e eu não vou olhar para o lado. E aí, olha, mais uma vez, olhar o todo. a coerência que o código de conduta tem que ter. Se você colocou no seu código que você é contra trabalho escravo, você vai contratar um fornecedor que tem essa prática? Por mais que ele tenha um preço muito barato, né? É uma incoerência. Porque ele vai ter o preço super barato, porque ele está usando mão de obra escrava, então ele vai competir totalmente diferente com quem está trabalhando, pagando imposto, assinando carteira, né? Então, é isso, vai na ferida. Eu acho assim, por isso que eu falo, a pessoa, a empresa, quando ela toma essa decisão do programa de compliance, ela tem que acreditar, tem que querer, tem que entender que a coisa, ela é dinâmica, ela vai rodar em todas as situações da empresa. Perfeito, né? Isso mesmo. Teve um momento que a gente falou de ISO, e aí eu até queria muito tentar esclarecer isso para as pessoas, que é o seguinte, a gente vai no 9º pilar falar de auditoria e monitoramento. A gente falou um pouquinho lá atrás. Então, assim, como funciona e para que serve, eu acho que um pouco você já até falou, mas eu queria muito pontuar para deixar claro que, para não confundir com ISO, eu vejo muitas pessoas confundindo também, achando que compliance é igual a ISO, entendeu? E não é. Tá, vamos lá. Auditoria e monitoramento, eles são requisitos, né, do programa, eles estão lá no artigo 42 do decreto como um dos requisitos que são avaliados. O que tem que ficar claro é o seguinte, primeiro, essa auditoria que está falando aí, não é você ter uma auditoria interna, é você, em algum momento, submeter o seu programa de compliance a uma auditoria. Para quê? Para que você faça aquele cheque, né, de controles. A auditoria, ela testa controles. Ela vai verificar se aquelas medidas que você implementou ali no programa de compliance, elas são efetivas. Então, a gente não está falando da auditoria interna da empresa que olha todos os processos. Aqui a gente está falando de uma auditoria específica para analisar o programa. E o monitoramento, a gente está falando de um monitoramento contínuo. É um monitoramento por meio de indicador. Então, por exemplo, você está lá no seu pilar treinamento. Como é que você sabe que se você está treinando, se está sendo legal? Primeiro, você tem que ter um indicador quantitativo. Qual que é a sua meta? Eu quero atingir quantos por cento dos meus empregados? 100%, 80%, 70%? Depende da empresa, tá? Tem empresa que não vai dar treinamento para 100% dos funcionários, porque o cara, às vezes, está lá dentro do canteiro de obra e eu não preciso treinar esse cara agora. Eu vou treinar o meu comprador. Então, você vai gradativamente estabelecendo indicadores quantitativos do que você quer atingir. E qualitativos. Beleza, eu treinei 80% dos meus funcionários, mas será que eles compreenderam? Então, você tem uma forma de medir, aplicando um teste, um quiz, alguma coisa, para você conseguir saber se essa pessoa compreendeu aquele conteúdo que você está passando. E isso sim é um monitoramento. E aí, a partir do momento que você verificou que o programa não está caminhando bem, você vai lá e ajusta. E não só o programa, mas qualquer outra situação de um risco que você mapeou e um controle que você implementou que não esteja funcionando. Então, esse monitoramento serve para isso, né? Então, esses indicadores ou KPIs, como se chama aí nas grandes empresas, eles são muito importantes. Com relação a ISO, é bem legal você falar isso, porque a ISO existe para compliance. A gente tem uma ISO de diretriz para um sistema de gestão de compliance, que é a ISO 19600. Exatamente, para poder auditar o programa, é uma outra coisa.
questão voluntária. Se você quiser uma certificação. Agora, essa auditoria aqui, ela independe de ISO. Essa auditoria como pilar do programa. Em algum momento você tem que, ou se você tiver recursos internos para fazer, ou contratar uma auditoria específica para, sei lá, de 3 em 3 anos, fazer uma auditoria para ver se o seu programa... Para validar, né, para o programa. validar as ações que você está implementando. A ISO, gente, ela é voluntária. Eu uso a ISO porque, na hora que eu vou implementar um programa, eu parto da ISO. Por quê? Porque se algum dia eu quiser certificação, eu já vou implementando com todas aquelas diretrizes. Então, hoje ela não é certificadora ainda. Essa ISO que existe, a 19600, ela é só de diretriz base, então ela não dá aquele, sabe, aquele selo da ISO, mas ano que vem vai sair. Ano que vem vai sair a ISO de certificação de sistema de gestão de compliance. Aí as empresas, para quem quiser. Para quem quiser. Aí, a propósito, até o município de Belo Porque Horizonte... a gente está tão longe ainda de ter as empresas com o programa de compliance, né? Isso. Então, assim, uma coisa de cada vez, né? Claro que eu vou ter uma empresa igual a Fieng, que está madura já no programa de compliance, e aí para ela talvez seja interessante, sim, para validar, para passar por isso, até para talvez repensar algumas coisas com outro olhar, é uma situação. Agora, não é para todo mundo ainda, né? Não é para todo mundo ainda. É igual isso, 9001. Nem todas as empresas têm. Ou já tiveram em algum momento precisam, e não né? tem mais interesse em ter, porque é uma coisa que demanda mesmo um investimento daquela questão de você estar ali gerindo o consultor o tempo inteiro, se preparando, vamos dizer assim, né? Aquela coisa que a gente até não concorda da pessoa ensaiar para a auditoria da ISO. Então, a ISO, ela realmente é voluntária. Agora, ela é uma boa prática. Para uma empresa que já tem uma maturidade, tanto que quem implementou o programa e pretende a ISO em 6 meses não consegue. Ela requer uma maturidade daquele sistema de gestão, ela requer um tempo de rodagem ali para você ter evidência suficiente para mostrar que seu sistema é efetivo. Fazer formulário, implantar, testar, botar para rodar, aquela coisa. Exatamente. Toda. Registrar todos os treinamentos, registrar a efetividade, registrar a comunicação, registrar todas as consultas, medir, enfim. E não é só fazer os modelos, né? Porque na hora da auditoria da ISO, se você vai lá na pessoa do RH ou do DP e ele nem sabe do que é aquela folha ali que você está falando, acabou. Exatamente, né? Acabou. Então, a ISO, mas assim, eu gosto da ISO. Você é um parâmetro que você tem, é um selo que você tem. ISO, selo Proética, são selos que dão legitimidade, uma legitimidade pública para aquele programa. Agora, eu posso ter um programa efetivo sem ISO, sem selo Proético? Claro que eu posso. Eu não sou obrigada a ter isso. E aí, a propósito... Aliás, primeiro vamos ter isso, né? Depois a gente parte para isso. Exatamente. A ISO é a cereja do bolo, vamos colocar assim, para quem quiser. E aí, até a Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara, na verdade, né? Eles aprovaram uma lei dessas que exige programa de compliance para quem for contratar com o poder público e tal. E aí, eles exigiram para contratos acima de 5 milhões que teria que ter a ISO anti-suborno, porque a ISO 37001, né, anti-suborno, ela é certificável, então eles exigiam a anti-suborno para o programa de compliance. Ainda meio que... Interessante. Mas aí, olha, a gente está falando de um volume bem alto. Mais ou menos, né, Alessandra? Porque, assim, se você pensar, limite de concorrência pública, qualquer obrinha hoje de reforminha de coisa, 5 milhões. Então, não é tão assim, ia pegar em cheio as micro e pequenas empresas, para falar a verdade. Você acha que, vamos lá, quando a gente pensa em grande construtora, eu só penso na Odebrecht, até hoje, né? Você acha que uma Odebrecht, se ela estivesse aí no mercado, que ela ia participar de obra de 5 milhões? Nem pensar, não participa. Esse é um mercado ainda de micro, pequenas empresas, no máximo uma empresa de pequeno porte. Grande empresa não participa de obra de 5 milhões. Então, ia pegar em cheio essas empresas. Mas, enfim, acabou que essa lei foi vetada pelo prefeito, a Procuradoria-Geral do município deu um parecer contra e o prefeito vetou a lei na integralidade, nem só isso, tá? Mas é isso, as pessoas vai acabar confundem acontecendo. muito. Vai acabar acontecendo, mas confundem muito
essa questão da ISO, né, de ser uma Sim, obrigatoriedade. Nós vivenciamos sim. isso muito com a 9001 nas épocas de licitações. As licitações Aham, pediam selo e isso o Tribunal de Contas acabou dizendo que não poderia ser exigido entendi. como requisito obrigatório, né? Que bom. Se a gente falar em programa de compliance, falando dos 9 pilares, como a gente falou, em tese a gente tratou dos pilares do programa, né? Isso. A gente tem um 10º pilar aí apontando, que é essa questão da diversidade e da inclusão, né? Então, assim, vai também, acho que coroa tudo que a gente falou, qual seria o papel da empresa como agente transformador para influenciar positivamente tanto o ambiente corporativo brasileiro como as pessoas, né? Porque quem está na corporação fazendo elas são as pessoas, né? É, Então, esse pilar aí, cada vez mais ele se mostra necessário, né? cada vez mais se mostra necessário. A gente já vê grandes empresas com uma atuação muito forte de inclusão, seja em diversidade de gênero, étnica. Então, isso é hoje uma realidade em muitas empresas. Agora, meu único ponto, assim, Alessandra, é que tem empresa que ainda não cumpre nem aquela cota O básico. obrigatória legal de contratação PCD. de PCD e está implementando comitê de diversidade porque está na moda. Então, a gente mais uma vez, o discurso ele tem que coincidir com a sua prática. Não adianta nada ficar fazendo propaganda de inclusão, de diversidade, se na hora que você vai olhar no cargo de liderança não tem ninguém, você está contratando por contratar, tá? Porque inclusão é diferente de você ter política de diversidade. Política de Sim, diversidade, você está dizendo que você vai contratar. Inclusão é você incluir realmente aquela pessoa na organização com uma voz, com um papel a ser desempenhado, e isso é bem com o diferente. salário igual, né? Com tudo igual, com salário Condição igual, as salarial mulheres que igual, o digam, exatamente. As né? mulheres que. Porque as pessoas acham que está tudo igual e está longe de estar igual, né? Não, Mas. isso aí tem inúmeras pesquisas. O Banco Mundial recentemente já testou 30% a menos. Nós ganhamos para exercer as mesmas funções. Essas Então, funções. as mesmas funções. Inclusive, quem não conhece, tem uma campanha maravilhosa de uma agência de publicidade, junto com um restaurante em São Paulo, que aí eles estavam lá, vários amigos, não sei o que, lá, e vinha a conta do restaurante. Aí a conta dos homens vinha 30% mais cara. Aí todo mundo, nossa, mas por que a sua conta deu 30% a mais que a minha? E tal. Aí uma mulher assim, isso aqui é só porque ele é homem? Aí a garçonete, sim, é só porque ele é homem, mas eu vou chamar o gerente. A menina, que absurdo, isso é discriminação. Uma conta ser 30% mais cara porque ele é homem, isso é discriminação. Chama o gerente. Aí vem o gerente com um panfletinho explicando como os homens ganham Homem ganha. 30% a mais do que as mulheres exercendo a mesma função, nada mais justo que eles paguem 30% a mais da conta comendo o mesmo Muito prato. legal. E aí todo mundo dava aquele baque, assim, falou assim, nossa, que tava na cara, né? Porque as mulheres nem se Uhum. atentam que nós sofremos discriminação. Isso é uma discriminação, Sim, né? Então, sim, é sensacional essa campanha e esse é um tema mesmo que a gente tem que enfrentar. Em algum momento, numa maturidade organizacional, a diversidade, ela tem que ser enfrentada, por quê? Porque ela é mesmo uma forma de um vetor de mudança da sociedade. Você começa pela empresa e isso vai ganhando uma proporção exponencial, né? e é caminho sem volta também, não Caminho tem. sem volta. Caminho sem... A gente vai. Inclusive, eu faço parte do Comitê de Integridade, que nós estamos nessa jornada, tá? De tentar Que adotar bom, é caminho políticas. sem volta igual as mulheres, é caminho sem volta, Caminho sem tem volta. que encarar, tem que entender que é todo mundo igual, né? Aceita que dói Então, menos, né? isso aí, por favor. É, a gente acabou ganhando, né, o tempo já que caiu outra parte da live. Eu só ver se alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente encerrar. Primeira vez que eu faço assim, eu já fiz a live aí, tanto do lugar que você está. Primeira vez que eu faço do lado de cá. Administrando, né? E eu esqueci de acender a luz, estou só com a abajur aqui, agora que eu Eu reparei. tô aqui com a parafernália toda, até fica no óculos, ó, reflete. Espero que não tenha ficado muito escuro. Não, ficou ótimo, ficou ótimo. Eu acho que é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, na hora que fechar aqui, vou gravar essa parte do que a gente falou, que tem bastante coisa boa, e infelizmente a primeira parte, quem assistiu,
se deliciou aí, mas aí a gente Mas vai, pelo que eu vamos vi aqui, marcar. as pessoas entraram, Sim, de novo. esse horário é um horário assim que de fato acaba que assim não tem muita gente conseguindo ainda assistir, mas depois as pessoas acabam entrando no IGTV e aí assistem. Obrigada, Larissa. Que Larissa da bom. comissão também. Que Então bom, estou à tá, nos veremos disposição. mais. Dia Tá 4 de bom. dezembro a gente vai combinar melhor aí para você vir aqui. Muito obrigada pelo E convite. sim, e até lá a gente define melhor. E vamos ver se a gente se encontra antes disso. Estou com saudade de você. Tá bom, gente. Tá bom? Obrigada. Beijo, muito Beijo. obrigada, tá? Tchau. Beijão. Tchau.